Senhor é infinitamente melhor do que a visão ou arrebatamento, porque ela é todo dia, toda hora, todo momento, e é gloriosa. Glória ao Cordeiro. Romanos 8. Romanos 8. A presença dele aqui no meio de nós pecadores. A misericórdia dele. Romanos 8, 18. 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então, vaidade é pecado, né, irmão? Como é que se diz que vaidade não é pecado? Porque a criação, a vaidade deixou até a criação, toda a criação que existe na vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Satanás. Sujeitou a criação aqui à vaidade. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera, o esperará. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o Cordeiro. Diga glória, 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 glória. Santo, santo, santo.
Santo é o poder. Fala ao nosso coração, meu Senhor e meu Pai. Vamos sentar. Glória ao Cordeiro. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória do que há de ser revelado em nós. Porque a criação, a criatura e a criação geme, né? Porque está no cativeiro da corrupção. E ele diz, até nós também, não só a criatura, nem a criação, mas nós, que temos as primícias do Espírito, que temos o Espírito Santo, também gememos, também somos atingidos. Mas nós aguardamos a regeneração do nosso corpo, né? Ele fala, porque ardentemente a expectação da criatura e criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não porque quis, mas porque Satanás a sujeitou. Então vaidade é pecado, irmão. Vaidade é pecado. Toda a criação, né, está sujeita a Satanás, né, aqui na terra, o universo, está sujeito ao pecado. Está debaixo do jugo do pecado. Todo o universo, né, inteiro, né? Os planetas, as plantas, a água, né? Tudo, absolutamente tudo abaixo do céu, do mundo espiritual, está no pecado, está sujeito a Satanás. Por isso que Deus o expulsou de lá, né? Porque no céu não entra pecado. Então, o céu é livre de todas essas coisas, todas essas malignidades. As frutas não são as mesmas, a água polui, tudo é impuro na terra. Quando entrou o pecado, ficou tudo impuro. Inclusive a presença de Deus foi a primeira que foi embora, né? Desapareceu. De Adão no jardim. Que Deus não pode estar ali junto com o pecado. E o jardim também desapareceu. E desapareceu a glória de Deus. Desapareceu a vida, o vigor, a fartura. O homem que era para ser eterno, já agora já envelhece, vai morrer. Já não vai mais ser eterno. Aqui na terra, né? Foi criado para ser eterno. Adão e Eva, procriar. Seres eternos. Agora já não mais. Como foi criado já grande, né? Foi criado já grande o Adão. E agora vai envelhecer e os descendentes deles também. Também vão envelhecer. Vão adoecer também. Vão sentir dor também. E o mundo ficou escasso também.
E o Adão tem que trabalhar. E muito. E a terra vai dar pouco fruto. Deus amaldiçoou. Na verdade, o homem se amaldiçoou. Deus só deu a palavra, né? O homem desobedeceu e, por consequência, veio o pecado. Deus não deixa de enviar o pecado, de permitir o pecado, na verdade. O homem desobedeceu e vai ter que colher. É automático isso aí. Deus não pode impedir. Então o homem desobedeceu e Deus o amaldiçoou. A mulher amaldiçoou o homem. E que o homem, a terra não ia dar mais seu fruto como tinha antes. Ou seja, os frutos ficaram escassos. Começaram a aparecer desertos, tudo. Era um paraíso, irmão. Um jardim dentro de um paraíso. Era um paraíso. Deus cria todas as coisas perfeitas. E por causa do pecado se destruiu tudo. Se destruiu tudo. Os animais ficaram selvagens. Teve uma desorganização. E o Senhor se retirou, já não podendo mais andar com o homem aqui. Pela misericórdia dele, não destruiu o homem, dando a salvação, ele mesmo vindo salvando. Desde aquela época, requerendo sangue. Mas o fato é que tudo ficou sujeito à vaidade. E ao maligno que é o dono da vaidade. Era bonito, vaidoso, ficou horripilante, mais feio que todos os demônios. Pela desobediência, pela teimosia. Você que é teimoso é o inimigo. O inimigo é teimoso. É teimoso é Satanás. Quem é respondão é Satanás. E aqui ele diz que tudo ficou sujeito, até o corpo humano, mas ele aguarda a redenção, quer dizer, a libertação dessa corrupção. Então a terra, pelo pecado, foi corrompida. O homem, as plantas, tudo foi corrompido. O corpo do homem, a alma do homem, o espírito do homem, que foi criado puro, né? Corpo, alma e espírito puro, igual os anjos. Mas corrompido. Mas o apóstolo Paulo diz que a criação e até nós, eles, os que têm o Espírito Santo, também estão sofrendo, aguardando a aparição da glória do Filho de Deus, a glória do Senhor. Que o Senhor venha transformar o corpo, né, corrupto, num corpo incorruptível, num corpo eterno, como era no princípio de Adão e Eva. Corpo ao Espírito. Para que o Senhor venha novamente recriar a terra e cheio de frutos bons, perfeitos. Nos desertos fazer jardins. E o próprio Deus está com o homem novamente. No milênio, não é isso aí. No milênio novamente. O próprio Deus estará com o homem. O Senhor Jesus, no caso, não o Pai, mas o Senhor Jesus estará aqui. Né? Porque ele é homem também. E ele tem a autoridade de estar aqui. Mas ele purificará o restante depois do milênio. E purificará a terra com fogo, para que finalmente a terra fique livre de toda a corrupção, o corpo ao espírito e a terra e as plantas do universo.
Por isso que ele veio, com o apóstolo Pedro diz, desfazendo todos os elementos celestes. A glória dele. Vem explodindo tudo. Quando ele vier do céu, a glória se expande por todo o infinito universo. E onde houver o mal vai ser queimado, vai ser de uma vez por todos extinto toda a corrupção. E ali a cidade pousará, né? E o céu estará aqui na terra, fará parte do céu também. Aí se encerra, julgará Satanás, os homens, as mulheres que não quiserem sair da corrupção, que gostaram de estar sujeitos à vaidade a Satanás, serão julgados, lançados lá no fogo, junto com o maligno, será posto o selo, e dali ninguém vai sair. Ninguém também mais vai entrar. Para toda a eternidade, o Cordeiro, com o seu grande poder, purificará todas as coisas, amansará tudo, transformará tudo. E daí para toda a eternidade, um tempo que não tem fim. Pessoas nascerão, crescerão para uma certa estatura e continuarão a viver. E outros, os santos foram modificados, né? Já serão igual aos anjos. Não mais procriarão. Os anjos e os santos serão semelhantes ali. Né? Mas haverá outros seres humanos que o Senhor vai cumprir o plano dele de Adão e Eva, como ele começou no começo, no início. Ele vai dar continuidade ao plano. Que pessoas vão continuar santificadas, sem pecado, sem maligno, no paraíso, igual a Adão e Eva. A proposta é para Adão e Eva, paraíso, procriar, se multiplicar e não ter mais fim. Se multiplica aí só até tal ano, tal, não. Eu olho para se multiplicar, não quer saber não, é para se multiplicar. Até não tem fim. Serão seres eternos, preencherão todos os outros planetas. E os santos estarão ali junto, e os judeus estarão pregando o evangelho para eles, ensinando a eles. E os santos estarão governando junto com Cristo. Aonde ele pôr o santo que ele quiser colocar, no lugar onde ele quiser, né? Em qualquer lugar do universo, ou no céu. Logicamente o céu não vai ficar abandonado, as casas lá, né? Vai ter morada lá, morada aqui. Os anjos de Deus subindo e descendo, como o Senhor disse. E ali vai voltar a ser como era o plano no começo. Vai dar continuidade. Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Porque demorou, está demorando. Para você que é mortal, que é pecador, que vai desaparecer daqui um dia, 90% de chance de ir para o inferno. Sim, demora. Mas para Deus, não. Até porque Deus, no mundo espiritual, os seres eternos, não tem dia nem tem hora. Não tem. Não tem pressa. Não são imperfeitos. Não são doentes para que não acorde, para que durma, para que não possa se locomover. Não estão mais sujeitos à vaidade, à corrupção, ao pecado. Não sente mais dor, né? Está escrito? Nem fome, nem dor, nem lágrima, nem há mais sofrimento. Há vigor. E há tempo, aliás, não há tempo, não existe. Vai louvando, brincando, faz tudo que fazer. E não vai ter mais fim.
Não vai ter mais. E logicamente, obviamente, o Senhor criará novas criações. E nós, os que vencerem, verão as criações, desfrutarão e governarão com Cristo. Olha aí. Governarão com Cristo. Irmão. Você tem ideia do que é? Cristo dará governos ao homem. Cristo colocará a coroa na cabeça do homem e dará reino para ele governar. A pessoa é irmão de Cristo, ele é seu irmão e ele é seu Deus. É irmão porque ele é humano, ele é seu Deus porque o Espírito dele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é seu amado, você é amado dele, você é a glória dele. Você é de autoconfiança dele. Tem alta confiança, ele tem nos santos, os que vencerem, né? Os santos e quando eles vencerem, né? Serão transformados aí que o Senhor terá bem, porque ele vai ser, olha, do pecado tu foste fiel, agora longe da corrupção tu vai ser mais fiel ainda. É ou não é? Óbvio. No pecado, tu lutou contra o pecado, foi fiel, eu estou transportando teu corpo eterno, te dando mais poder, tu não vai correr o risco de me trair. Lógico, não traiu enquanto estava no pecado, vai trair agora enquanto não tem pecado? Porque o poder de Cristo transformará, o sangue dele correrá nas veias espirituais, a pessoa não pecará nem que ela quiser, ela não vai mais pecar. Só isso é bom demais, irmão. Só isso é tudo. Só não, isso é tudo. O fato de você ter o Espírito que o próprio Deus tem, o sangue que tem na veia, o sangue é puro, não, você não vai pecar, não vai. Passar 1 bilhão de anos, 1 bilhão, 400 quilhão, não irá pecar mais, não irá se rebelar. Será semelhante ao seu Deus, inclusive o mesmo corpo de glória. Parece até nem sonho você ver isso, né? Mas é a verdade. Nem sonho, né? Nem sonho não tem isso não. Duvido que você viu algum filme ou algum sonho desse jeito. Teve algum sonho. E é mais além do que pensamos ou imaginamos. Que o Espírito Santo nos revela da maneira que ele pode entender. Por causa do pecado. Está sujeito ao corpo, estou limitado. E não tem como ele passar 100%. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós vemos como um espelho, né? Embaçado. Naquela época o espelho era de bronze, era embaçado, não viu o rosto direito. Ele diz, nós vimos agora por espelho, mas quando ele vier, nós veremos como todo, conheceremos como seremos conhecidos. Conheceremos todos e como todos nos conhecerão. Vão conhecer a nós, né? Nos conhecerão. Ou seja, ele vai conhecer todos os irmãos e todos os irmãos vão conhecer ele. Porque ele está em espírito, está longe da corrupção da vaidade, foi transformado pelo sangue do Cordeiro. A igreja é valiosíssima, porque o Senhor tem, é a glória dele, é o salário dele, né, que ele trabalhou muito e sofreu, e ele tem um plano para a igreja, irmão. E o plano dele é aquele que sofreu. Ele é o Deus Altíssimo. Nem que ele viesse, morresse e sofresse, mas eu vou realizar o que eu estou entendido, né? Nem que eu morra, mas eu vou fazer isso. Ele disse, nem que eu morra, mas eu vou concluir meu plano, que eu sou o Deus Altíssimo. Eu tinha um plano de fazer isso com eles, eu vou lá salvar muitos e vou dar continuidade pelo meu amor eterno para a minha glória. O fato é esse. Ele é o leão da tribo de Judá, invencível, batido. Ninguém pode batalhar com ele. Ninguém. E sair vencedor. Amém?
E ele diz que não dá para comparar as aflições do tempo presente com a glória que há de se revelar. A glória se revela um pouco na igreja, em nosso coração, já fica alegre ali, sai feliz. Imagine quando a glória mesmo se revelar num corpo incorruptível, sem vaidade, sem corrupção. Hein? Crescente, próspera, contínua, ardente, cheia, transbordante e eterna, e sucessivamente transbordante e eterna. Momento após momento, que ele tem dia, né? Ele tem dia, a luz do Cordeiro alumia tudo. Momento a cada momento é a coisa nova, boa e excelsa, e nunca mais parará. Hein? Já pensou? Você perder tudo isso aí para estar dentro do lago de fogo, agarrado com o demônio, tudo de lá queimando, gritando, procurando a saída, cheirando o sovaco de Satanás lá, agarrado no bolo, queimando, mas sabe quem é, né? Sabe quem é? Irmão sabe não, tá vendo? Tudinho lá, ó, ali caminhei. Falar nisso, o senhor está destronando lá o Principado do Irã, viu? O pessoal se rebela lá, estão queimando, estão querendo matar o caminho lá, que é o que é adorado lá, que se faz Deus. Ele está escondido. O senhor está destruindo esses principados tudinho. A igreja, o Espírito Santo inspira a igreja a orar e ele mesmo vai e destrói. É obra dele. Ele usa a igreja, vai orar e ele vai fazendo as coisas para salvar alguns, para que ele conclua seu plano. Então, se você quiser estar neste plano, se arrependa, larga a vaidade, larga o pecado, lute com todas as forças, nem que fique só, mas pratique a palavra de Deus, fique longe do mundo, se humilhe, que já está passando. Essas aflições, pequena ou grande, seja lá o que for, não dá para comparar com a dor. Quando o Juan foi arrebatado, ele chegou lá, não se lembrou de nada, né, Juan? Não se lembrou de nada, estava lá correndo, né? Nem se lembrou da mãe dele. Estava lá mesmo, sofrendo lá na terra. Não lembrou de nada, não. A alegria é tão grande, obstante, que não dá para comparar. Você não dá para lembrar as aflições que teve. O inferno é o contrário, você lembra as aflições e é afligido. No céu não, a alegria é tão grande que você esquece as aflições que passou, por maior que elas fossem. O Adão Campos viu a mulher dele chorando, não se comoveu. A alegria que ele tinha era tão grande que queria ficar lá, irmão. Fosse aqui, ia se comover. Mas lá na glória, que não tem corrupção, nem pecado, nem sentimentalismo, nem nada, é puro, é diferente, irmão. O olhar é diferente, não é igual aqui não. Que a gente se apega às coisas daqui não, as coisas que não prestam. Que as coisas que prestam a gente não quer se apegar, né? As que prestam, que é boa, perfeita, agradável, puro, santa, de boa forma, celeste, ninguém se apega. Pelo contrário, para fazer é igual uma briga do mundo, para se apegar. Mas o que é mal é bem ligeiro, sabe? Se ninguém não mandar, se mandar é o que a pessoa quer ouvir, né, não? É igual dentro do Flávio. A gente pede as coisas aí, olha e fica, aí vai, a força. As coisas que ele não gosta. Mas eu pedi, liga o ar, sim senhor, tá lá, liga o ar, e a alegria é tão grande, liga o ar-condicionado, ele fica lá. Na mesma hora da atenção, fica feliz. Eu já sou bom para ele, sou mais mal, né? Já sou bom. Aí enquanto eu estava dando carão, cobrando para ele largar o mal, o pecado, eu era mal para ele, tá com raiva, ficar com isolado. Mas quando eu mando ele fazer o que ele gosta,
vai cair no seu pecado, obviamente, mas uma suposição, ele já ficou feliz e alegre. Então, quando a gente se mandar a pessoa fazer, mas só que a pessoa quer ouvir, o pastor autorizou. Pronto. Deus está com ele. Bora fazer logo, sem demora. Fazer logo esse negócio. Que o pastor muda de opinião. Amigo, vou ficar de pé. Então, suporte as aflições, até porque a maioria aqui já estão mais para lá do que para cá, né? Com a mão na vela, outra no soro, como se diz. O irmão, a mãe, eu, a Flávia, o Saná, tá todo mundo aqui, né? Daniela. Então, mais para lá do que para cá. Tem uns 3 jovens aqui que dá para. Mas passa rápido também, viu? Mas nessa não passa rápido. Mas a gente tá mais para lá do que para cá. Então já falta muito mais pouco tempo para a gente de suportar as aflições. Então suporte, pai. Suporte. Pratique a palavra, se olha do mundo, das coisas. Faça o que Deus está mandando. Perder sua vida não. Se humilhe. Se humilhe. Viva com pouco, com nada. Sei lá, aprenda a viver com muito, mas obedeça a Deus. Ande humildade, temor, gratidão. Se conseguir bênção, fique mais humilde ainda. Se não conseguir, fique mais humilde ainda. É isso, irmão. Porque não dá para comparar, essa alegria é muito grande, a riqueza que tem é muito grande, que aguarda os santos, com essas coisas daqui. Sente aí, só um minutinho, para não gastar. Vou dar um exemplo aqui, para entender. Não vai demorar, mas assim. O irmão veio ontem, veio aquele irmão lá, não veio? Ele veio ontem, não veio não, né? Eles que vinham, eles foram lá. O pai dele era porteiro da igreja mudando, né? Aí lá brigaram lá, disse até a mulher deu uma mãozada na cara dele, lá foi uma coisa. E o cara vai. E o diabo botou a doença nele, a orelha dele manifestou, né? Eu segurei ele aqui a cair. E o diabo botou uma doença nele, irmão, dos rins. Vai 3 vezes na semana, às vezes até mais, né? Disso. Os braços tudo encalombados de fazer transfusão, né? E o Espírito Santo falou que era magro, eu falei para ele que tinha que perdoar. Aí depois a mulher dele disse, foi para missionário, foi? Que ele não perdoava as pessoas. Não perdoava. Mas o Senhor fez a parte, orei tudo. O inimigo saiu, chamei para a igreja. Provavelmente se ele não se consertar, volta de novo. E o Senhor está dando uma oportunidade a ele de se salvar. Ele se rebelou contra o pastor lá. Não pode se rebelar. Nem que o pastor tivesse errado, não precisa se rebelar. É só ter saído, precisava gritar, dizer as coisas. Ele gritou. Era só ele ter saído, precisava gritar. Enfim, debilitado, já está perto de partir, se não se arrepender, vai para o inferno. Aí eu dizia para o missionário, a pessoa perde a vida por tão pouco. Por tão pouco. Vai para um sofrimento eterno, perde uma riqueza eterna, juventude eterna, a glória de Deus, está com o Criador, está com os irmãos lá em cima, para estar dentro do lado que for queimando, ardendo, gritando, é insuportável a dor. Perdeu pelo fato de não querer perdoar as pessoas. Outros perdem por causa de um filho, até de um parente, até de outra pessoa. Ali com os filhos, todo tempo não consegue tirar da mente do coração. Der fé, os filhos chegam lá também para queimar junto, para sofrer. Aí um fica passando no rosto do outro, eu estou aqui por causa de você, aquela coisa. Ou pede pela roupa, pela sobrancelha tirada, pelo anel que pode ser tirado da mão, pelo colar, ou não dar o dízimo à igreja corretamente.
Perde por amar esse mundo, irmão, por concordar com o que é mal. É só você não concordar, por se meter na vida dos outros. O que mais? Pela copo de bebida, né? De cachaça, de bebida, de droga. E coisa mais pesada, coisa mais simples de largar, mas tudo acorrenta a pessoa. Tudo acorrenta, irmão. Não são mais pesados os mesmos, tudo acorrenta. Idolatrar, é tanta coisa. Que a pessoa, depois que estiver lá, como muitos estão no inferno lá dentro, vai ver, rapaz, foi tão pouco que eu vim para cá. Era tão fácil eu ter largado. Por não ir à igreja. Por não se humilhar, irmão. Porque Deus disse que aquele que se humilhar será exaltado, será salvo, será exaltado. Por querer é se exaltar. Ou não é por querer se exaltar, não. Ela vai ter ficado, quando eu trabalho maligno, nada, eu vou ter ficado em casa passando fome. Eu nem fome eu tinha, que a minha família tinha comida à vontade. Eu tinha ficado em casa sem fazer nada, só ir na igreja. Ai, como era? Eu tinha tudo, irmão. Eu tinha um filho que era na igreja. A mãe, minha filha é missionária, meu filho é pastor, não sei o que, meu irmão. Tinha uma igreja do meu lado, tinha não sei quantas igrejas lá na rua, tinha um culto na calçada. Mas tanta coisa, irmão. Porque coisas tão simples era para ter feito, pelo menos já velho. Perdi. Está lá as lamentações, irmão. Tudo pelos outros. Eu nem comi nem bebi, foi pelos outros. Quando a gente come e bebe, pelo menos você saciou. Mas o castigo é tão grande que não vale a pena comer e beber o que é mal e queimar no inferno. Mas você nem comeu nem bebeu, irmão. O cara está lá queimando, eu comi e bebi, foi legal, mas não vale a pena não. Aí o outro, não, eu nem comi e bebi, eu estou aqui por causa do outro irmão, que é o quarto irmão agora. Eu nem usufruo, eu estou aqui por causa de uma casa grande que eu idolatrei. O outro, não, nem casa eu tive, eu estou aqui por causa que eu dizia as coisas que os irmãos não gostavam dos irmãos. Está odiando a Deus. Não me fizeram nenhum mal. A outra, eu estou aqui porque o cara me pegou, me deu uma mãozada, porque eu fui lá, matei. A outra, não, ninguém fez mal, não, eu mesmo que odiei. Que é isso, mano? Não justifica nada, mas tem coisas muito simples, vãs, que não justifica nada. A pessoa perdeu de graça a vida eterna. De graça, como se diz. Sem contar as ajudas que tem de Deus, dos irmãos. Olha, tinha uns irmãos lá que estavam comigo, olha, tinha aqui. Aí eu reclamava em tudo. Eu desrespeitava o meu irmão na frente do outro. Eu isso, eu aquilo. Era só ter feito isso, até ficado calado, nem respondido. Por que eu não fiz? O Senhor mandou, tantas vezes Ele mandou me afastar dessa pessoa. Eu sabia que era para o meu bem, por que eu não fiz? Era tão simples, era tão ter ficado em casa e não ver mais. Tá na sobrancelha, por causa do colar, é só tirar. Cada um do sapato alto, é só ter tirado o sapato, comprar um sapato confortável, dá pronto. Tá ali. Era só ter engolido o sapo, ter ficado calado. Mas eu respondi o pastor, eu respondi meu irmão, aí meu irmão brigou comigo, ficou com ódio de mim, aí começou. Aí eu tinha tudo, mas eu queria mais. Por isso que eu estou aqui, mas já tinha tudo, irmão. Eu quero comer, o que beber, o que vestir. Eu quero mais. Se Deus acrescentar, tudo bem. Eu estou falando, Deus acrescenta, irmão. E se ninguém está... Mas tem os irmãos aí nessas igrejas, a maioria é negócio de prosperidade, querendo mais, nunca se sacia. Tem dinheiro e tem muita gente com dinheiro, você está por fora. Tem gente com dinheiro vadio, dando por aí. Comprando coisas vãs. Vadio não é coisa pouca não, é coisa de milhões. Comprando um quadro endemoniado por 20, 30 milhões.
O outro pegou uma banana, não foi? Pregou a banana no quadro e vendeu por 20 milhões, foi? Lá no Museu de Louvre. Oh, de Deus. Isso é desprezar, irmão. Desprezar o pobre miserável. Você já tinha tudo que estava sobrando e não ajudou ninguém, não fez nada. Querendo era mais. Outros não, se prostituindo. É muita coisa que davam para ter aguentado as contas, sofrido as aflições, como Lázaro sofreu, sem família, sem saúde, sem Bolsa Família, porque na época o governo não ajudava ninguém. Desprezado, pelo contrário, o pessoal faz desprezar, ficava longe, para não se contaminar. Humilhado, só, sem esposo, sem mulher, sem esposo, sem nada, mas foi salvo e cumpriu a palavra. E o rico que tinha tudo, estava sofrendo lá, querendo estar no lugar de lado, querendo voltar e sofrer as mesmas coisas que Lázaro, ou pior, mas queria ser salvo depois. Não dá para trocar glória do que há se revelar em nós pelas coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, pelas glórias deste mundo mentirosa, enganosa. Não dá para falar, é infinitamente maior. A vida começa lá, irmão, porque o corpo vai estar longe da corrupção. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, até nós que temos o Espírito, nós estamos gemendo, nós estamos sofrendo. É complicado aqui. Até nós, irmão, estamos sofrendo, gemendo. Não é só nós, não, toda a criação, nós estamos cativeiro. É um cativeiro, nós estamos uma prisão, uma penitenciária, é sofrimento. E até nós que temos o Espírito Santo que ele nos ajuda, a gente sofre. Mas o Espírito Santo consola. Mas mesmo todo sofrimento, não dá para comparar a glória que há de se revelar. Amém? Diga que assim seja e fique de pé e glorifique. Ai, glória, 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 glória. Santo, santo, santo.